Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos o médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. Acertei o nome completo, doutor Marcos? Completo, Gutão. Maravilha. Prazer te ter aqui. Obrigado, é um prazer eu estar aqui de novo com vocês. Marcos Alonso, nós estamos chegando no inverno aqui no Hemisfério Sul. Eu queria saber de você, eu tenho uma curiosidade. Qual é ou quais são os males causados pelas pessoas que têm o costume de coçar os olhos? O simples coçar de olhos pode, você estava me falando antes do programa começar, pode acarretar grandes problemas. Explica pra gente, por favor. É isso aí, Guto. O coçar o olho é um desserviço que você presta pro seu olho, né? Não devemos coçar os olhos. De jeito nenhum. A gente está entrando no inverno agora e, embora o pico das alergias seja primaveril, a gente acaba se confinando por causa do tempo e a gente também tem uma possibilidade alérgica, porque a gente vai acabar usando roupas que estão guardadas no armário há muito tempo. Quem mora aqui em Santos sabe, a gente guarda as coisas no armário, quando a gente vai ver aqui tudo mofa, né? E a gente pode até ter um ciclo maior de doenças infecciosas, porque a gente acaba confinando as crianças e os adultos também. Quanto mais próximo um do outro, mais propaga. Agora, prurido, a coceira, é um dos maiores inimigos da córnea, porque o ato de coçar, de esfregar diretamente a córnea, vai devagarzinho rompendo fibras do colágeno. Se a gente pegar a córnea e olhar ela no microscópio, ela é que nem um cesto de vime. Ela tem várias lamelas de colágeno trançadas. Essas lamelas de colágeno, elas têm um poder elástico incrível. A córnea é um tecido único, né? Ela é muito fina, ela tem menos de 500 micras, né? A micra é uma parte do milímetro, né?
E é um tecido, é considerado um tecido. É um tecido vivo fantástico. A córnea ela é avascularizada, ela mantém a transparência sem ter uma artéria, uma veia. Ela recebe oxigênio pela lágrima ou pelo aquoso de dentro do olho. Ela é fantástica, ela tem um poder de óptico, como se fosse uma lente de óculos. Dentro do olho a gente tem duas lentes, o cristalino, que a gente se preocupa mais no velhinho, e a córnea. Ela tem um poder de óptico muito grande, ela vai moldar o grau que a pessoa tem, e quando a gente começa a coçar, a gente vai rompendo fibras do colágeno. Existe uma tendência em algumas pessoas de tanto a gente coçar, as fibras vão se rompendo, não são substituídas, e a córnea começa a perder força do colágeno. Então você imagina aquela meia que a gente já usou muito, que começa a descer para o tornozelo, porque o elástico já foi. E conforme ela vai ficando mais fina, ela tende a mudar a geometria dela, ela vai ficando mais fina no centro, até um determinado momento que ela acaba ficando bicuda, cônica. Então existe uma doença muito chata que se chama ceratocone, cerato que é de córnea e cone que é do formato cônico que ela forma, que induz uma miopia progressiva rápida e um astigmatismo irregular, que é difícil de tratar com óculos, que é muito importante nos jovens, costuma aparecer precocemente. E quando ele aparece, a gente consegue diagnosticar bem no comecinho, a gente consegue mudar um pouco a história do ceratocone. Se a gente demora para diagnosticar, pior para o paciente. Então a gente levanta essa lebre para aquele jovem que teve uma mudança de grau de óculos em curto período de tempo, que a miopia aumentou muito, que o astigmatismo aumentou muito, que o eixo do astigmatismo mudou. Então a gente começa a pesquisar. Desculpa te cortar, que faixa etária isso começa a se manifestar? No final da infância e começo da adolescência. Então ali 12, 13 anos. Às vezes já é possível detectar, embora a maioria dos diagnósticos acaba sendo feito na pré-adolescência, entre 17 e 18 anos. Mas a gente já começa a somar se é um alérgico, se é um coçador crônico, se tem história na família de ceratocone. Então sempre vai ter um cruzamento de informações. Sempre vai ter um cruzamento. Aí a gente vai estudar essa meninada. A princípio, até num exame simples e básico de óculos, quando a gente vai fazer aquele exame da refração, pode-se notar alguma irregularidade no reflexo que a gente faz no exame, nas miras. Se a gente tiver dúvida, a gente passa para uma segunda etapa, que é medir a curva e a espessura da córnea. Normalmente o portador de ceratocone tem córneas finas no centro e córneas mais curvas. A gente tem uns números padronizados. Uma córnea normal tem 44 de curva. Então aparece essa juventude aí no consultório, com uma córnea que de vez ter 540 micras tem 500, 490, a córnea de vez ter 44 tem 46, 47, ele está te demonstrando que provavelmente seja um portador futuro de ceratocone. Esse tecido que forma a matriz da córnea, o colágeno. Ele vai ser reposto? Infelizmente não. Esse tecido ele vai diminuindo, o colágeno vai se perdendo e a córnea ela tem um poder elástico que a gente acaba chamando de esterese. É a capacidade que a córnea tem de se deformar e voltar para o lugar. Então é engraçado porque são novas formas de medir a córnea. Até um tempo atrás a gente media grau, media curva e media espessura. Agora a gente tem que medir o poder de elasticidade da córnea. Já existem algumas máquinas que conseguem medir. A gente sopra a córnea ela dobra e volta para a posição dela. Esse tempo entre ela dobrar e voltar para a posição, a gente consegue ver qual que é a elasticidade dessa córnea, quanto que ela consegue absorver de impacto. Conforme a pessoa vai envelhecendo, teoricamente, menor a chance de ter ceratocone. Que a gente vai passando pela vida, essa córnea vai sofrendo o efeito da luz ultravioleta. Aqui no Brasil é muito abundante. Então, lá pelos 35 anos, normalmente, se você não desenvolveu cone até os 35, é improvável que você desenvolva. E se você tivesse alguma forma frustra leve, pode ser que a luz ultravioleta tenha queimado um pouco de fibras do colágeno e endurecido a córnea espontaneamente. Então, você pode ter essa sorte também de, tendo uma forma frustra, chegar numa determinada idade e esse cone não estar mostrando sinais de progressão. E a partir daí, então, desse problema, o sujeito não vai sofrer. Aí ele é um grande sortudo. O problema maior é quando a gente pega o jovenzinho com 17, 18 anos e o que fazer com ele até ele chegar nesses 35 anos, que seria mais ou menos protocolarmente uma época em que o ceratocone diminui a sua atividade. Então a gente tem que acompanhar de perto essa meninada. Se mostrar evidência
de um exame para o outro, que a córnea está afinando muito rápido, ou que o grau está aumentando muito rápido, ou que a córnea está ficando cônica muito rápido, a gente tem que tentar deter. Então tem sortudos que têm formas bem frustras, que a gente resolve com óculos. Esses têm sorte. A gente só pede para eles não coçarem, orientamos a família, damos colírios antialérgicos, antistamínicos. Tem um tratamento com drogas aí para auxiliar esse problema. Tem que pingar todo dia, conversar com o pessoal em casa, porque pode ser que ele sozinho, se parar de coçar, o cone para de evoluir. E aí, é isso que eu ia te perguntar. O problema diagnosticado com o óculos e com os colírios, ele vai estagnar? Em alguns, sim. Para a gente saber se esse problema está estagnando ou se está evoluindo, a gente tem que ficar fazendo essas medidas tomográficas em que a gente mede a espessura da córnea em cada exame. Antigamente a gente media a espessura de uma forma pontual, hoje todos os serviços, e Santos é uma cidade que tem oftalmologia de ponta, fazem uma medida muito sofisticada, que são os tomógrafos de córnea, e eles comparam essa pessoa com a média em geral, e eles têm uns índices, então a gente vai olhando pelo índice e está piorando. Se estiver piorando, Guto, estiver piorando muito rápido, a gente tem que tratar. E quando a gente tem que tratar, a gente lança a mão de um tratamento, que é uma coisa muito inteligente. Um dos tratamentos, que se chama Crosslink, a gente vai dar uma carga de luz ultravioleta para essa córnea, como se a gente quisesse acelerar a quantidade de luz. Eu vou dar luz ultravioleta para essa córnea com 18 anos, muita luz ultravioleta, para que ela endureça. Então o Crosslink, a gente vai pegar a córnea desse menino, que está num processo de ficar mais mole, mais fina, a gente remove o epitélio, coloca uma proteína, que é a riboflavina, e põe ele embaixo de uma fonte de luz ultravioleta. Parece um mini bronzeamento artificial. Então a gente vai dar uma carga de luz ultravioleta concentrada e a córnea vai ficar mais dura. Mexe intrinsecamente nas moléculas de colágeno da córnea. São uma série de ligações químicas que a gente tem na natureza. Às vezes eu converso com o paciente, como você vai, por exemplo, no cabeleireiro e você faz uma mudança química no seu cabelo, você pode fazer um alisamento no cabelo crespo, você pode fazer um permanente num cabelo liso. Então é uma mudança química na molécula que vai fazer com que a córnea fique mais dura. A ideia do Crosslink não é tratar o cone, é parar do jeito que ele está. Então se eu pego um jovem que tem ceratocone, que está mostrando progressão, mas ainda está numa fase que eu consigo resolver com óculos, eu uso o Crosslink para estacionar, eu congelo o cone ali. Ele não vai melhorar, mas ele também não vai piorar. E ele vai continuar tendo que usar o óculos. Ele continua usando o óculos ou a lente de contato, o que ele preferir. Mas é como se eu tivesse chegado dos 18 aos 35 numa sessão. Falo, pronto, daqui para frente esse cone não progride mais. É um tratamento um pouquinho chato, tem que fazer algumas restrições, o paciente vai ficar alguns dias em casa, é um tratamento um pouco dolorido, a visão cai no começo, mas é um tratamento que veio para ficar. O Crosslink veio para o mundo para ficar e a gente tem um exército de jovens com ceratocone que, se a gente crosslinkar precocemente, nunca vão ser grandes ceratocones. Eu, de repente, com 18 anos, impeço que esse menino tenha uma progressão ruim e que precise, por exemplo, fazer um transplante quando mais velho. Mas nem todos estão nessa fase. Alguns já chegam no consultório com ceratocone muito evoluído. E se a visão já está ruim e ele não consegue mais se virar nem com óculos nem com lente, não faz sentido fazer o Crosslink para esse camarada, porque ela já está ruim. O máximo que eu faria era estabilizar em ruim. Então a gente pode fazer um segundo tipo de tratamento, que é de alta tecnologia, que é implantar dentro da córnea um anel. Vamos falar sobre essa tecnologia no próximo bloco, que nós já estamos aqui estourados no primeiro bloco Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa, e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos a visita do médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. No primeiro bloco falamos dos males causados pelo simples coçar dos olhos. Você, antes da gente entrar no break, falou de uma nova técnica, que é a técnica do anel para se colocar na córnea. Explica pra gente, Marcos. O anel seria uma ideia fantástica, onde você coloca dentro da córnea segmentos de acrílico dentro do interior da intimidade da córnea. A gente faz um túnel com laser e coloca esse anel muito justo. E esse anel vai funcionar como se fosse um alicerce dentro da córnea. Então eu me lembro quando eu era pequeno que eu via a minha avó, para costurar, ela colocava num bastidor, né? Que aquilo esticava o pano. A ideia do anel é a mesma, colocar o anel dentro da córnea para que esse anel crie estrutura e ele estica um pouco a córnea. Então a presença do anel vai dar um pouco mais de rigidez para a córnea, vai diminuir um pouco a curva, ele consegue tratar parcialmente o cone. É que o anel tem mais sucesso quanto mais precoce também for colocado. Se a gente coloca o anel num paciente que está numa fase inicial do ceratocone, o resultado é melhor. Quando a gente põe num paciente que já tem muitos anos de ceratocone, pode ser que o efeito do anel seja muito pequeno. Então, para esse paciente que já não dá mais para fazer o crosslink, o anel seria o ideal. A gente implanta o anel dá uma regredida um pouco no cone. Pacientes que não conseguiam mais usar lentes de contato podem voltar a usar as lentes de contato. Ele permite isso. Ele permite porque ele reduz um pouco a curva. Um dos problemas do ceratocone é que a córnea fica tão curva que são só lentes especiais que ficam equilibradas em cima do olho. A córnea ela não fica bicuda de forma igual. A maioria das vezes é a parte inferior da córnea. Tem pacientes que formam como um nipple, um mamilo no meio da córnea, mas a maioria é descentrada para baixo. Então é difícil de adaptar a lente e começa a encarecer a vida do usuário, porque não é qualquer lente, são caixas especiais de alta curva. Às vezes a gente adapta 2 lentes de contato no mesmo olho, tem umas lentes um pouco mais chatinhas, que são as esclerais, que dão boa visão, mas aí começa a complicar a logística do usuário. Chega uma hora que ele não consegue mais usar.
Às vezes, colocando o anel, eu consigo fazer ele voltar a ter uma visão bacana com a lente de contato, a ter uma visão razoável com óculos e ganho mais um tempo. Tem pacientes que estão com anel há muitos anos. Tem pacientes que mesmo com anel acabou desenvolvendo um cone mais agudo e pode ser que precisem fazer o transplante, que é o tratamento final. O importante é as pessoas saberem que só vai para o transplante um percentual muito pequeno dos portadores de cone. A maioria dos pacientes a gente consegue deter no começo e manter felizes da vida, sem coçar o olho, com um bom óculos ou uma boa lente de contato. No caso do anel, ele precisa de tempos em tempos de troca? Não, ou é uma vez só? O anel, uma vez implantado, ele fica dentro do olho e ele acaba formando uma fibrose dentro. A gente já tem até uns casos em que o paciente tardiamente houve extrusão, a gente teve que tirar o anel e a córnea, mesmo sem o anel, só pela fibrose da presença dele, se manteve numa posição agradável. Se forem pacientes que consigam passar a vida adulta inteira com óculos ou com lentes de contato, são pacientes felizes. Se esses pacientes chegarem numa idade mais madura que eles precisarem operar catarata, como eles estão mais velhos e o cone presumivelmente está estável, a gente pode até na hora que implanta a lente da cirurgia da catarata dentro do olho, colocar uma parte do grau do astigmatismo e da miopia e resolver uma parte do problema para eles. Então o paciente mais maduro, que conviveu a vida inteira com ceratocone, se tiver com o cone bem estável, na hora da cirurgia de catarata pode ser beneficiado também. Você vê que a gente tem que abordar o ceratocone em qualquer época. A gente tem pacientes que têm 18 anos, 17 anos, tem um paciente de 60 anos, temos pacientes que toleraram a lente de contato muito bem, tem pacientes que têm dificuldade ao uso da lente de contato, isso é uma realidade. Não é todo mundo que tem a aptidão, às vezes você pega homens muito grandes, com a mão grande, a pessoa tem dificuldade de colocar. Então a gente tenta achar o tratamento para cada um, mas o mais importante é diagnosticar, classificar e acompanhar, para você oferecer para o paciente, dentro da fase do cone que ele tiver, a melhor opção. E aí na questão diagnosticar, é importante voltar a falar na prevenção, ou seja, cada vez mais ir cedo ao oftalmologista e ir com frequência, né? Esse talvez seja a palavra-chave, né? A gente está num mundo que hoje recurso é muito escasso. Então, quando você consegue procurar o oftalmologista dentro de uma fase que você faz o diagnóstico precoce, com certeza você vai gastar muito menos recurso, você vai conseguir tratar ele de uma forma bem mais precoce. Então, a gente briga muito, porque hoje em dia todo mundo quer fazer tudo que é prático, né? Então daqui a pouco o cara não quer mais um médico especialista, ele quer um técnico em passar óculos, que é uma tendência de alguns mercados e tudo mais, mas a gente fala em mercado. A curto prazo você resolve uma parte do problema, mas você não vai diagnosticar o ceratocone, você não vai diagnosticar os glaucomas precoces, você não vai diagnosticar as retinopatias. Então, o ideal realmente é você ter uma sequência. Aqueles que têm a medicina de grupo, conveniada, que têm a felicidade de ter um plano de saúde bacana, como o da Santa Casa, ótimo, procure. A equipe é muito bem formada, o diagnóstico precoce é certo. Aqueles que não têm, mesmo a rede do Serviço Único de Saúde faz diagnóstico. O SUS faz? Sim, faz sim. O SUS é muito guerreiro no Brasil, muito se fala mal sobre o SUS, mas a grande verdade, quem usa o SUS, é que existe uma vontade muito grande dos hospitais que trabalham com o SUS para atender com os recursos parcos que tem. O serviço nesse ponto, é muito humanizado, viu? Você não vai deixar de ser diagnosticado, talvez seja mais difícil de você conseguir consulta, dependendo do seu município, mas você vai ser diagnosticado sim. Nós estamos chegando na parte final do programa, Marcos Alonso. Importante sempre passar para o nosso telespectador quais os cuidados. Você já falou que não pode coçar os olhos. Quais os cuidados que a gente deve ter com os olhos agora no frio e sempre, o ano inteiro, independentemente de estação? Vamos redobrar a atenção com a higiene. Às vezes, nessa época em que a gente está confinado, podem aparecer algumas cepas mais resistentes, podem aparecer algumas conjuntivites mais chatas, como as membranosas. São de longo tratamento e normalmente elas são sociais. Então pega um membro da família, pega a família toda, e nessa fase em que todo mundo trabalha, se você notar que alguém da família começa com edema de pálpebra um pouco caída ou inchada, se você trabalha, não vá trabalhar, porque já é um indício que você está contaminante. Se é criança em casa, não mande para creche. Sabe? Eu sei que todo mundo tem, puxa, mas se eu não mandar para creche, o que eu vou fazer? Mas se você mandar para creche, amanhã você vai ter mais 4 ou 5 crianças
contaminadas e cada criança dessa vai levar para o seu domicílio e não tem como deter. Então, realmente, a ideia é uma atenção muito grande, fazer com que as crianças lavem a mão. Eu achava ótimo na época do vírus A1N1, que todo mundo lavava a mão compulsivamente. Use álcool para isso, de vez para beber, para lavar a mão. A higiene é a grande chave agora no inverno, para a gente evitar as infecções mais oportunistas, por confinamento mesmo. E quem usa a lente de contato, triplicar a atenção. Sempre priorizando a higiene. Sempre. Chegou em casa, da rua, lava as mãos. Sempre. Foi antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, lavar as mãos. E a gente se pega porque hoje a gente não pode mais confiar 100% na água da torneira, então a gente não pode usar a água da torneira para tomar conta das lentes, em hipótese nenhuma. A água das torneiras ela não é mais própria para isso. O próprio ambiente do banheiro, que a gente costuma usar para lente de contato, deveria ser um ambiente que a gente tem que fazer uma limpeza frenética. Acima do normal. Porque é no banheiro, num espaço tão pequeno, às vezes de 3, 4 metros quadrados, que tem um cestinho de papel com fezes, onde tem um vaso sanitário, onde tem uma escova de dente que saiu da boca de alguém. Então o banheiro tem que ser muito bem limpo, o espacinho da lente de contato tem que ser sagrado, limpe com álcool, lave muito bem a mão, não use água da torneira, seja compulsivo com suas lentes de contato. Soro fisiológico guardado na geladeira? Sempre na geladeira e tampado. Existem produtos agora superiores ao soro, que são as soluções multiuso. Essas soluções são mais caras, mas elas têm uma série de coisas interessantes. Elas têm quelantes que tiram proteína da lente, elas têm algumas substâncias que são bacteriostáticas. Ela não é antibiótico, mas a bactéria não cresce na presença da substância. Não se cria ali. Não se cria, ela tem um pH ideal. Então é um dinheirinho que vale a pena gastar. A solução multiuso pode ser a diferença entre você fazer múltiplas infecções durante o ano. Invista numa boa solução multiuso de qualquer laboratório credenciado. Na dúvida, você entra no site da Soblec, que é a Sociedade Brasileira de Lente de Contato. Tem todas as soluções multiuso. O que não pode. E são muito boas. Eu recomendo para todo paciente. Use a solução multiuso. Você pode até pingar no olho como um lubrificante, substituindo temporariamente, né? Vale cada real do que você está comprando sua solução. Marcos Alonso, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pela presença. Obrigado você. Eu estou em casa aqui. Voltarás mais vezes com certeza. Obrigado, Guto. Fique de olho na sua saúde. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.